Boa noite, dando continuidade aqui às apresentações, do curso de Engenharia de Controle e Automação, o tema Incerteza e Erro. Vamos falar então sobre arredondamento numérico. Me chamo Ian Gilmota Guimarães e o professor que ministra a disciplina José Diogo Forte de Oliveira Luna. Bom, serão abordados nessa apresentação o conceito de arredondamento numérico e a quantidade de algarismos significativos que o número representa. Algarismos significativos. Quando a gente fala em algarismos significativos, a gente pensa em instrumentação, a gente pensa em números, pensa em medidas, que muitos desses dados são oriundos de equações matemáticas. Porém, esses dados podem possuir muitos números ou casas decimais, onde nos deparamos com qual a questão de quantos desses algarismos são significativos e qual arredondamento devemos utilizar. Então, os algarismos significativos. Qualquer número entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, incluindo também o zero, exceto quando for para precisar casas decimais. Podemos ver no exemplo aqui o número 0,000532, os algarismos significativos desse número são o 5, o 3 e o 2. E no caso aí os zeros à esquerda são apenas números que delimitam a precisão das casas decimais. Já no número 2076, todos esses algarismos eles são significativos, incluindo o zero. O zero tem uma característica um pouco diferente, que ele pode haver ambiguidade na questão de ele ser significativo ou não. E para todos os casos, para que não haja dúvida, uma maneira de escrevê-lo escrevendo ele em base 10. Então a gente pode ver aqui 2,3 vezes 10 a terceira. Nesse caso aqui, a gente tem apenas dois algarismos significativos. Bom, a gente tem aqui algumas normas que regem sobre o arredondamento. E a norma NBR 5891, a norma da BNT de 1977, diz o seguinte: quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificações. No nosso caso aqui, o exemplo nos traz o número 1,333. A gente pode ver aqui que o último número a ser conservado, que no caso é o 3 em verde, seguinte a ele nós temos o número 3, inferior ao número 5. Neste caso, o algarismo a ser conservado permanecerá sem modificações. O segundo item da norma diz o seguinte, que quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, nesse caso, ou sendo 5, for seguido no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. A gente tem dois casos aqui, o número 16666, o número a ser conservado, o 6 em verde, e o seu seguinte em vermelho, ele é superior a 5. Então, o número a ser conservado é acrescido de uma unidade, ficando assim 1,7. No exemplo abaixo, nós temos o segundo caso, o número 1,6510. Neste caso, o número 5 está seguido de um número ali que é diferente de zero, que é o caso 1. Neste caso, a gente também acresce uma unidade ao algarismo a ser conservado, também ficando 1,7. O terceiro caso que diz a norma diz o seguinte, que quando o algarismo imediatamente seguinte ao algarismo a ser conservado for 5, seguido de zero, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo mais próximo. Consequentemente, o último algarismo a ser retificado, se for ímpar, aumentará uma unidade. Neste caso aqui nós temos o número 4,5500, e a gente vê aqui que o algarismo imediatamente seguinte, em vermelho, ele é seguido de zeros, e a regra diz que se ele for ímpar, ele deve ser acrescido uma unidade. No nosso caso aqui a gente tem o 5 em verde, e vai ser acrescido de uma unidade, ficando assim 4,6. O outro caso diz o seguinte, que quando o algarismo imediatamente seguinte ao algarismo a ser conservado for 5, seguido de zero, se for par, o algarismo a ser conservado
ele permanecerá sem modificações. Esse caso aqui é diferente do anterior, né? A gente tratava ali de um algarismo ímpar e agora nós temos um algarismo par, né? O algarismo a ser conservado, no nosso caso aqui, né, é o 8, né, seguido de 5, e o seguido de 5 ele vem com completos zeros. A regra diz que ele não pode ser modificado, caso ele seja par. Então, neste caso, não há o que fazer, e aí fica o 4,8. Bom, então, a gente também tem algumas regras para operações matemáticas, né? Então, a gente tem aqui a regra da adição, que diz o seguinte, que nos números mais exatos, mantenha-se uma casa decimal a mais do que o correspondente ao número menos exato. O que quer dizer isso? O número mais exato são aqueles que têm o maior número de algarismos significativos, que no nosso caso aqui é o 2,635, né, que possui 4 algarismos significativos, assim como o 0,7345. Então a regra diz que meu arredondamento ele deve ter uma casa a mais do que o número menos significativo. Mas nesse caso ele fala que é uma casa decimal, né? Perceba que há uma diferença entre o número de algarismos significativos e o número de casas decimais. O nosso número mais exato aqui, ele possui 4 algarismos significativos. E o número menos exato, ele possui apenas um número significativo. Porém, ele também tem apenas uma casa decimal. E a regra nos diz que para manter uma casa decimal a mais do que o correspondente ao número de menos exato. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter um número com apenas 2 casas decimais. E então, antes de fazer qualquer operação, nós devemos arredondar os valores antes de fazer a soma, né, seguindo as regras anteriores. No nosso caso aqui, o 2,635, né, a gente pode ver aqui que como a gente vai deixar apenas duas casas decimais, eu tenho que arredondar ali até o 2,63. E aí esse 3 vai ser o quê? Ele vai ser o 3 ou ele vai ser um 4? Né? Então a gente pega naquela regrazinha que a gente acabou de ver. Depois do 5, digamos que a gente tem alguns zeros. Então a regra diz que um número, se fosse um número ímpar, antecessor ao meu último algarismo, ele devia somar uma unidade. Né? No nosso caso a gente tem aqui o que vai ficar 2,64. O 0,9 e o 1,52 não precisam, porque eles já têm o número de casas necessário. E o nosso caso, o último caso aqui, o 0,7345, né? A gente vai querer quebrar ele ali em duas casas decimais. Então a gente seria ali no 7,3. O 3, logo após o 3 nós temos o algarismo 4. O 4, segundo a nossa regrinha, ele é inferior a 5. Neste caso, o número permanece sem alteração, ficando assim o 0,73. E o nosso resultado, diz a regra ali em cima, né? Arredonde então o resultado da soma para o mesmo número de casas decimais que o número menos exato. Então, ficamos aqui agora com o número, a soma de 5,79. Ele tem duas casas decimais, que não é o que a regra diz, né? Ele diz que ele tem que ter o mesmo número de casas decimais que o número menos exato, que é o caso é o 0,9. Então a gente faz um segundo arredondamento no resultado dos números que já tinham sido arredondados, né? Então o 5,79 ele vem para a nossa regrinha, né? O 9 ele é maior do que 5, então o nosso algarismo 7 ele ganha uma unidade, ficando assim 5,8. Nós temos também a regra da subtração, né? Que diz o seguinte: deve-se arredondar o número mais exato para o mesmo número de casas decimais que o número menos exato. Dê o resultado com o mesmo número de casas decimais que o número menos exato. Então, basicamente, a gente tem que fazer a soma dos números com os mesmos números de casas decimais, né? Nesse caso aqui, o exemplo de subtração do número 7,6345 sobre 0,0331. Né? Percebe-se que o algarismo inferior ele tem um número de casas decimais, uma casa decimal a menos que o número de cima. Então a regra diz que a gente deve manter eles igual, com o mesmo número de casas decimais. Né? Consequentemente, a nossa resposta também vai ter o mesmo número de casas decimais. Então, a gente deve, da mesma forma que a da adição, a subtração, você também tem que manipular os números, né? Arredondar eles, antes de fazer a operação. A gente percebe aqui que o número 7,6345, né, ele tem uma casa decimal a mais, então a gente vai arredondar para que ele fique com os 4 dígitos
significativos, né? A gente vê aqui que a regrinha lá terminou em 5, seguido de zeros. No caso, os zeros aqui eles estão, né, não aparecem, mas a gente sabe que tem uma representação. Então, se ele for um número par, né, ele permanece inalterado. Então, nesse caso, a gente vai ficar com 7,634, né, menos 0,031. E ela diz também o seguinte, que o meu resultado ele vai ter o mesmo número de casas que o número de casas do número mais exato, no caso do menos exato, né? Nesse caso aqui não tenho o que fazer, não tenho mais o que arredondar, o resultado vai ser esse mesmo, 7,603. Então, era isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado e até logo.